Pronto. Então, amigos, nós estamos começando, né, o curso, a parte intermediária, né, a segunda parte do nosso curso. Ela também é constituída, né, de 10 lições, como foi a primeira, e ela é, digamos assim, um tanto diferente, né, da primeira parte. A gente, logo agora no início, vamos explicar como é que a gente conecta, né, essa primeira parte que nós estudamos, né, chamado fundamental, né, com essa parte intermediária. A gente sabe também que vai ter uma terceira parte, né, que a gente chama de grupo jovem, que aí é um trabalho mais prático, né, um trabalho de conexão entre as pessoas e tal. É uma parte mais prática, né, da convivência nossa, workshops, oficinas, é diferente, né, do primeiro e do segundo. Bem, vamos dar início, então, fazendo o que a gente fazia sempre, né, fazendo um share, e convidando os amigos a dar boas-vindas. Então, eu vou começar com o Tuninho. Tuninho, quer falar alguma coisa, pessoal? Bom, só gostaria de dar aí, dar os parabéns, né? Porque chegar a essa fase, né? Passar por todos esses estágios, eles sempre nos propõem alguns obstáculos e é sempre muito gratificante, assim, ver tantos amigos juntos, né? Na terça-feira à noite, podendo estar comendo um japonês, né? Então, estando aqui, é muito bom. Então é isso, amigos, é muito bom. Eu agradeço aí a presença de todos e vamos juntos nessa nova fase, que é o ciclo intermediário, é um ciclo... É como se fosse o cálculo, né? O cálculo da Kabbalah, né? Como se fosse o equivalente ao cálculo da engenharia. Então é bem legal, vocês vão gostar bastante. Assim, num princípio, parece um pouco insípido, né? Um pouco desconectado, assim, mas é bem interessante porque, como são coisas muito superiores, né? São assuntos que tem essa coisa sublime, né? Essa grandeza espiritual, ela vai trazer muitas luzes para os nossos desejos. Então, isso é muito importante nesse momento. E isso, com o tempo, ele vai se ajustando e o assunto, esse repertório de novos termos, eles vão ficando mais claros e se conectando com o estudo da gente. Vai ser bem legal, é uma parte bem interessante. Obrigado, Tuninho. Aguinaldo, quer falar alguma coisa? Então, boa noite a todos. Como o Carlos disse, vocês vão aprender um pouquinho mais de termos técnicos nessa fase. Não é difícil, mas a gente vai se adaptando a esses novos termos. São termos hebraicos e são termos também em que a gente traduz alguns para português, mas a maioria continua em hebraico, para a gente não confundir. Então, mas faz parte do processo de formação, né, dessa fase, e vai ser muito bom, vocês vão gostar também. Isso aí, amigos. Obrigado, Aguinaldo. Márcio? Olá. Tá sem som, ô Márcio? Ouvindo? Agora sim. Pode falar, Márcio, estamos ouvindo. Eu estou sem o meu fone de ouvido hoje, mas desejo uma boa noite a todos e vamos juntos. Nosso, como a gente faz sempre. Então, nosso curso intermediário, como a gente estava dizendo, né, são 10 lições, e elas acompanham esse livro aqui embaixo, chamado Mundos Superiores. Né? Deixa eu pegar aqui a canetinha só para mostrar. Esse livro aqui, vocês vão receber, já receberam o primeiro capítulo, né, pelo e-mail, né? Por acaso alguém não tiver recebido aí,
coloca no chat, mas eu vi lá no e-mail que o Marcelo, né, nosso coordenador de logística, aí já mandou para vocês. A lição número 1, né, se chama Luz e Vaso, é o que nós vamos ver hoje. Na semana que vem, a gente vai ver 4 fases da luz direta. Na verdade, esse tema aqui, esses 2 temas, eles já têm sido vistos no fundamental. Nós já falamos bastante, né, sobre o desejo, né, representado pelo vaso, né, pelo Criador, representado pela luz. Então, nós vamos, de certa forma, repetir algumas coisas com aprofundamento sobre esses conceitos. Na verdade, hoje, talvez a gente até misture um pouco a lição 1 com a lição 2, porque elas são muito relacionadas. É possível até que a gente avance um pouco na lição 2, e quando a gente estiver na semana que vem falando da lição 2, a gente vai falar também da lição 1 um pouco. Essas 2 lições aqui, a gente vai se permitir, né, misturar um pouco. Mas vamos procurar nos ater à especificidade, né, de luz e vaso. Semana que vem, as 4 fases da luz direta, que nós já vimos, lá no fundamental. Depois, detalhes de restrição, chamada Tzimtzum, que é uma restrição no desejo. O que é uma intenção, chamada de Massar. A restrição, chamada de Tzimtzum. Então, vocês veem, amigo, que aqui, como o Aguinaldo acabou de falar, a gente começa a ter termos técnicos e termos novos. A gente não deve se assustar com isso, porque a gente se acostuma logo com o que a gente está falando. No início, né, são palavras novas, mas elas têm um significado, né, por trás delas, e então a gente mantém elas no hebraico, no original hebraico, que é mais positivo. Depois a gente vai ver o Partsuf espiritual, que, de certa forma, é uma evolução do vaso para, incluindo dentro dele essa intenção, como a gente já viu, aquela intenção para doação, que a gente chama de massar. Então, o vaso mais uma massar e mais alguma coisa constitui um Partsuf. Nós vamos estudar em mais detalhes os mundos, como a gente já viu, aqueles mundos de ocultação, né, naquela diagrama de 3 flechas, né, de acima até abaixo. Vamos estudar, começar pelo primeiro nível de ocultação, que era o mundo de Adão Kadmon. Depois a gente vai especificamente estudar a força da segunda fase da luz direta, que é chamada de Binah. Binah é uma fase da luz direta, a gente vai ver, e assim por diante. Vamos estudar outros detalhes, mundo de Nekudim, mundo de Atzilut. Depois vamos ver a saída realmente da criatura. A criatura é chamada de Adam Arishon, ou seja, homem, o primeiro homem, aquele que realmente foi objeto da criação, né, a verdadeira criação. E o último capítulo, como sempre, é um apanhado geral, né, de toda a evolução desde o início, chamado de Ein Sof, né, desde aquele Atzmutor, né, parecido, aquele Ein Sof, vocês lembram, até nós e de regresso. É uma referência àquele diagrama das 3 flechas, né, de acima até abaixo, desenvolvimento no nosso mundo, e de novo de abaixo até acima, de regresso ao Criador. É isso, é a lição 10. E o mundo, como é o livro, né, que a gente falou, chama-se Mundos Superiores, é o nosso livro de referência, ou apostila de referência. Bem, então, amigos, dito isso, deixa eu limpar isso tudo, vamos começar no tema de hoje, né, luz e vaso. Deixa eu colocar aqui um novo slide. Clicando aqui, tinha que sair. Hoje está tudo difícil de funcionar. Então, vocês se lembram, né? A gente falou disso o tempo todo, de luz, né, de vaso. Né, e esses são os 2 elementos básicos, né, do estudo, né, na Kabbalah. O Criador foi associado com a metáfora da luz, né, e
o ser criado, né, que mais tarde vai ser a criatura, está associado com o desejo de receber, né, que a gente chamou de Kli. Então, a luz e o Kli, o Criador, vocês se lembram, ele tinha um propósito, né, ele queria doar, então ele criou algo que pudesse receber essa doação, o desejo de receber. Ele tinha a intenção de doar da abundância dele. É o propósito da criação. E então a luz, né, precedeu a criação desse vaso. A gente associa essa metáfora da luz com o Criador, né, com a força de amor, né, de doação. E nós associamos o vaso com o desejo de receber. Receber o quê? Receber aquela abundância que o Criador queria nos dar, que a luz quer nos dar, que é associado com prazer. A luz é associada com prazer. Então, isso é chamado de vaso, né, ou Kli. Nós já tínhamos visto no passado que a luz vai construir esse Kli em 4 etapas, é um certo desenvolvimento, e é isso que a gente vai ver, né, em detalhes. Talvez valha a pena a gente recordar também algo que nós já vimos, até porque nós já vimos, é bom a gente rever. E o que era isso aqui? Nós começamos, né, falando de que nós estávamos num ponto de vista do que foi criado. Então, do ponto de vista da criação, a criação entende o Criador, né, como essa luz. Porque, para nós, o Criador em si era inatingível, nós dissemos várias vezes, era aquele conceito, né, para repetir, de Atzmutor. Então, aqueles cabalistas que tiveram um alto discernimento espiritual, eles chegaram a um ponto de perceber que havia algo fora deles, chamado, e eles chamaram isso de seu eu, quer dizer, no sentido de estar fora deles. E isso era inatingível. Eles entenderam isso como inalcançável. Porém, perceberam que daí existia um pensamento da criação. Esse pensamento da criação era exatamente uma vontade de beneficiar, né, de preencher com abundância, de dar prazer, de dar alegria. E, então, vocês se lembram que nós não nos preocupamos, a sabedoria não se preocupa de maneira nenhuma com essa essência do Criador, não falamos disso, o seu eu, Atzmutor, sua essência. Nós falamos daquilo que é percebido pela criação até esse ponto, que é esse propósito, né, de bondade, de beneficiar a criação, que é entendido como doação e amor, né, doação dessa abundância, né, e nós associamos isso com a metáfora de luz, né, representamos dali em diante como uma setinha, né, essa luz, em oposição a aquilo que foi criado pelo Criador, que seria esse desejo de receber. Né? E isso a gente chamou de criação e chamamos, em oposição à luz, de vaso. Luz e Kli, que é o assunto da aula, né, número 1 do curso intermediário, luz e Kli. Então, a gente viu também um importantíssimo conceito, que essa questão da doação e da recepção, apesar de serem opostos, né, porque a doação, é claro, que é oposto à recepção e vice-versa, elas estão conectadas, elas são complementares, que não existe uma sem a outra. Não existe a recepção sem a doação e vice-versa. Assim como não existe outros conceitos no nosso mundo, é sempre relativo um ao outro, uma certa uma bipolaridade, vamos dizer assim, não é? Uma dualidade, como tudo que é alto é sempre em relação ao que é baixo. Quando a gente fala num pai, a gente
automaticamente está falando de um filho. Quando a gente fala num positivo, existe um negativo na eletricidade, por exemplo. Quando a gente fala de doação, a gente sabe que existe um oposto complementar, que é a recepção. E a mesma coisa o luz e vaso. São opostos, mas estão ligados, são complementares. Esse é um conceito que vai nos acompanhar sempre. Bom, agora, antes de falar do próximo conceito, que é para dar uma ideia da conexão do curso intermediário com o básico, que nós vamos usar o diagrama de 3 flechas, mas antes disso eu quero perguntar se algum amigo quer falar alguma coisa, ou se nós já temos alguma dúvida aí, porque eu não acompanhei aqui o chat. O pessoal já... eu estou lendo aqui no chat que alguém não recebeu o livro, né? Mundos Superiores. Não é o livro Alcançando Mundos Superiores. Esse é um outro livro com título parecido. É um livro que se chama só Mundos Superiores. O título dele, vou botar aqui, é Mundos Superiores. Ele está sendo enviado, como foi no curso fundamental, em capítulos. Eu recebi um e-mail, né? Quem recebeu o e-mail com o primeiro capítulo do Mundos Superiores aí? Pessoal, tem gente que recebeu. Então, Ardabil, se você não recebeu, dá uma checada se não foi para o spam, se não foi para o lixo, né? Dá uma olhada. Porque no fundamental você recebia, né? É o mesmo e-mail que está cadastrado lá, né? Então, dá uma olhada. Ok? Então, vamos um pouco adiante. Então, um amigo quer falar alguma coisa? Guinaldo, Tuninho? Não? Tá bom. Tá jóia. O Jorge também recebeu. Obrigado. Então, tá bom. Beleza. Ardabil, depois você fala de novo, se você não recebeu mais adiante, que aí a gente toma outra providência. Então, vamos adiante, né? Até a gente ter alguma dúvida. Vamos no nosso. Eu vou fazer de novo o share aqui no nosso PowerPoint aqui. E vou falar da ligação, então, agora vamos falar da ligação entre o curso fundamental e o curso que nós estamos fazendo agora, né? Chamado intermediário. Então, vocês se lembram desse diagrama de 3 flechas que nós estamos vendo aqui como em azul, né? De acima para baixo, desenvolvimento nesse mundo, e de abaixo até acima. Vocês se lembram que, a partir desse chamado plano da criação, né? Que é aquele plano, aquele propósito do Criador de beneficiar os seus criados, preenchendo a criação com abundância, né? E a melhor abundância que existe é tornar a criatura igual ao Criador, com as mesmas qualidades e características, ou seja, de amor e doação, né? Esse subpropósito, né, os 2 propósitos da mesma coisa, do plano de beneficiar, ele começava exatamente com a criação, né, a luz criando o vaso, né, o Criador criando um ser criado, de certa forma, a luz criando o Kli. E essa situação que a gente vai começar a ver em detalhes, lembrando o que aconteceu, haviam níveis de ocultação, né, do Criador em relação ao Kli, ao desejo de receber, ao ser criado. Esses níveis de ocultação, eles aumentavam, né, de um ponto aonde estava 100%. Deixa eu ver se eu escrevo aqui com um tablet aqui, que eu acho que eu vou escrever com mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui. Anotar, pegar uma canetinha aqui, pegar aqui a cor vermelha, que aparece bastante.
Acho que aqui eu escrevo melhor, escrevo. Com caneta fica melhor. A gente tinha 100%, vocês se lembram, do Criador revelado, até onde a gente tinha 0% do Criador revelado, ou seja, o Criador completamente oculto. E isso a gente chamava de este mundo. Essa era a definição desse mundo. E esses eram níveis de ocultação, que a gente chamou de mundos. Mundos de Adama Kadmon, mundo de Atzilut, mundo de Beriá, mundo de Etzirá, mundo de Asiá e este mundo. E depois que nós nos desenvolvemos, né, com nossos desejos, aqueles desejos, né, que iam evoluindo, de desejos por subsistência, desejos por riqueza, bens, desejo por honra, poder, depois desejo por conhecimento, até desejo por espiritualidade, vocês se lembram, a gente estudou isso. Aparecia em nós um desejo puro de doação, né, ao Criador, doação pura, e a partir desse momento, nós começávamos nossa possibilidade de regresso de abaixo até acima, até uma situação que seria a correção plena. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que o nosso curso fundamental, nós falamos sobre essa parte aqui. Opa. E nesse curso agora, nós vamos falar, num curso intermediário, dessa parte aqui. Certo? Então, isso é algo que acho que relaciona aquilo que nós estudamos no fundamental com o que nós vamos aprofundar, né, rever e aprofundar no curso intermediário. Amigos, querem falar alguma coisa? Deixa eu tirar o share aqui. Querem complementar, por favor? Falar um pouquinho, Carlos. Bom, amigos, então, vocês viram que já começaram a aparecer alguns nomes ali, mas todos eles vão ser explicados assim que entrar, né, a sequência correta da aula. É importante notar também, amigos, que quando a gente desenha, hoje o tema é vaso e cli. Desculpa, a luz, né, e o vaso. O vaso é chamado de cli em hebraico. E por que é desenhado um vaso? Aí eles vão perguntar, mas tem alguma coisa cabalística nisso tudo? Não, amigos, aqui é só para facilitar o processo didático, tá? Se a gente desenhasse um vaso de uma forma hexagonal, triangular, tudo valeria, mas o objetivo é só para mostrar que é um vaso onde se pode receber prazer. Então, o desejo em si é um receptáculo para receber prazer. E esse prazer é a luz, que é desenhada só uma flechinha, a gente não tem como desenhar a luz, né, também, né? Então, vamos aprender que cada vaso que a gente tem, cada desejo que a gente tem é um cli, e esse cli está apto a receber a luz em uma determinada forma. Vamos ver, pode ser completa, pode ser incompleta, mas a gente vai aprender nesse processo que o Carlos vai descrever mais para frente, que nós temos o potencial de receber todo o prazer que o Criador nos dá. Só que nós estamos limitando de determinada forma. Então, é isso que a gente vai aprender a desbloquear durante esse processo. Tá? Então, aquele desenho do vaso só simboliza o nosso desejo de receber. Tá? Não tem, assim, nada de fórmula matemática em cima disso, não. É um desenho didático, só para facilitar. Tá? Porque nós não somos desenhistas, né? Então, fica mais fácil fazer aquele desenho em meia-lua. Se tivesse que fazer um desenho mais complexo, ficaria muito difícil, tá? É só isso, amigo. Segue aí, Carlos. Tem um complemento também que é bem legal, né? Eu acho que o Carlos ia até falar isso, mas eu acho interessante mencionar que é o seguinte, né? Que antes do vaso ser criado, né? Então, houve o pensamento da criação, né? E nessas fases iniciais, a gente vai perceber que o vaso ele é completamente coagido pela luz, né? Então ele não tem nenhuma propriedade sobre si mesmo. Então a gente vai perceber que existem dois momentos, né, em que a luz precede o vaso e tem uma hora que o vaso precede a luz, né? Nesse primeiro momento, nas 4 fases da luz direta, quando a luz está forjando esse vaso, a luz precede o vaso, né? Então
É como se o vaso estivesse sendo completamente moldado ali sobre de acordo com o plano da criação. E no momento em que desperta esse ponto no coração, que foi o período passado, né? Foi o nível básico, é a hora que o vaso ele começa a interagir com a luz, né? Mas, de qualquer forma, a luz ela está em todo o processo. O que acontece é a Kabbalah, o estudo da Kabbalah, faz com que nós consigamos interagir de forma correta com a luz, né, para que nós possamos subir novamente e restabelecer essa conexão com a luz de forma independente. Então, por isso que a ocultação é necessária, né? Porque se não houvesse ocultação, o que aconteceria? Nós seríamos como servos, né? Seríamos como máquinas movidas por um sistema. Né? Então, o Criador não quer isso de nós. Ele quer que nós consigamos aí adquirir as ferramentas para poder manipular essa luz. Né? Mas, voltando a essa afirmativa, a luz, ela que vai trabalhar com o vaso. Então, na verdade, ela forjou e nós, em um determinado momento, vamos começar a trabalhar com essa luz de volta. Então, no primeiro momento, de baixo para cima, a luz precede o Kli e de cima para baixo, a luz precede o Kli, de baixo para cima, o vaso precede a luz. Né? E isso já concordando com o plano da criação, né? Que seria justamente dar essa independência ao vaso, né, e fazer com que ele interaja com a luz de forma corretamente, mantendo, é claro, a ocultação num nível que o desejo seja independente. Né? Então, é muito interessante. Tem uma alegoria muito legal que eu já li, que é você simular a seguinte situação. Né? Então, se você quisesse criar uma criatura que um dia te reconhecesse, né? Imagine você criar algo que uma hora te reconhece. Imagine o processo que seria para você criar algo, né, se colocar no lugar do Criador. Então, como é que você se colocaria no lugar do Criador? Então, eu vou criar um vaso para que ele, num determinado momento, possa me reconhecer. Imagine o processo, a complexidade que seria esse processo todo esse mecanismo, todo esse sistema para que, em um determinado momento, aquela criatura reconhecesse o Criador, né? Então, é interessante pensar assim, mais filosoficamente. Né? Tá. Isso mesmo. Então, obrigado, Toninho. A gente pode aprofundar, né? O Toninho trouxe essa questão da luz do Kli, né? É o tema principal da aula. A gente pode dar uma aprofundada nisso. É dito, por exemplo, na sabedoria, que não há luz sem o Kli. Por quê? É equivalente a dizer que não há doação sem recepção. É como se a gente estivesse falando daquela oposição, né, complementar. Né? A luz e o Kli, eles estão sempre juntos, né? Eles estão unidos, né, entre si. A gente não pode falar de luz sem falar do Kli, não pode falar de Kli, né, sem que haja luz. Né? Na sabedoria, a gente sempre fala do Criador e da criatura juntos. O Criador, né, na sabedoria, é como Criador, né, é como nós percebemos, né, o nível superior. É como o desejo de receber percebe, né, as qualidades da luz. Né? E a gente não fala, como já dissemos, do Criador em si, da sua essência, né? Já se notou. A gente sempre fala da nossa percepção. Né? Então, é dito, por exemplo, também que o Criador não muda. Vocês já escutaram isso. Mas se a gente está associando o Criador com a luz também não muda. A luz é o Criador, a luz é constante. O que muda é a nossa percepção da luz, ou seja, como a luz impacta, né, o ser criado. Falando, né, a gente está começando a introduzir termos, né, que é uma nova linguagem, né, um novo vocabulário, né, para a gente poder desenvolver alguns conceitos. A gente vai começar a desenvolver esse vocabulário
e vamos fazendo isso de forma natural, a gente vai se acostumando, né? Então, a gente, como o Tuninho disse, a luz precede o CLI, num certo momento, e o CLI precede a luz. A gente acabou de falar também que a percepção da luz é no CLI. Ou seja, a percepção do Criador é nas nossas propriedades, na propriedade do receptor. De acordo com o estado em que eu me encontro, eu percebo o Criador de forma diferente, percebo a luz de forma diferente, dependendo das minhas qualidades internas. Então, a luz, ela é constante, ela não muda. É dito que a realidade superior, ela já é perfeita. Não tem nada que a gente... Ela serve de um espelho para nós vermos nelas nossas qualidades que precisam de correção. Então, a gente traz isso nessa associação de luz e CLI. Então, o Tuninho disse também, por exemplo, que no processo da flecha da direita, de acima até abaixo, que é o que nós estudamos no intermediário, a luz precede o CLI. Né? É isso que a gente tem visto. Então, a luz, ela atua sobre o CLI, né? E ela faz mudanças no CLI. Ou seja, a luz desenvolve o CLI. É isso que a gente vai ver no curso intermediário, a luz desenvolvendo o CLI, de acima até abaixo. Né? E, é claro, a luz precedendo o CLI, que ela está desenvolvendo, ela precede. E a luz também, outra coisa, ela faz isso sem perguntar, né, para o CLI o que ele quer, o que ele não quer, o que ele deseja, não. A luz faz isso, né, sem questionamentos, né, faz de forma forçada, né, vamos dizer assim. Quer dizer, o CLI é completamente inconsciente nesse desenvolvimento. A luz é que atua. E o CLI vai atrás, né, o vaso vai atrás. E, então, isso nós também mencionamos no Fundamental, que o nosso desenvolvimento era inconsciente, não só no processo de acima até abaixo, né, como também no nosso mundo, até o despertar do ponto do coração, onde a gente vai começar o processo de abaixo acima. Aí, a partir daí, a luz já não faz nenhuma ação sem que nós usemos o nosso livre-arbítrio. Aí começa um desenvolvimento consciente. E aí não há, né, coerção na espiritualidade. Mas nós já estamos falando de um processo de subida, né, de abaixo até acima. Né? Nessa fase, já é o contrário, como o Toninho estava dizendo. O CLI precede a luz, porque a luz aí, nesse momento, ela já respeita, vamos dizer assim, de certa forma, um certo livre-arbítrio nosso, e o CLI, né, ele age precedendo a ação da luz, ele que se coloca para que a luz o influencie. Né? E nessa subida, né, de baixo para cima, a luz não atua no desejo, a luz não atua no CLI, a menos que o desejo peça para a luz o que ele acha que deve pedir para a luz. Né? Isso, na verdade, é aquilo que a gente denominou, em um certo momento, meio shekel, se vocês se lembram. A gente leva a nossa meia moeda, né, e a luz faz o resto do serviço. Lembram? A gente falou, nós não nos corrigimos a nós mesmos. A gente não se salva a nós mesmos. Né? A gente eleva uma oração, a gente desperta uma carência, desperta um desejo, e aí a luz completa esse desejo. Porque também sem desejo não há luz. Não é? A gente viu, não há luz sem desejo.
É preciso que haja uma carência para que a luz, embora seja onipresente, ela possa se manifestar, né? Que é o objetivo dela. Bom, se os amigos quiserem desenvolver mais alguma coisa sobre esse tema. Deixa eu só complementar um pouquinho, Carlos. Então, amigos, vocês têm esse material todo escrito na apostila, tá? Então, do jeito que o Carlos falou ali, então vocês já sabem como funciona o sistema. Vamos tentar localizar isso dentro do nosso desejo, que é muito importante. Apesar que a gente não temos ainda nenhuma habilidade espiritual, nós estamos falando de um vaso espiritual, mas a gente pode pegar como se fosse uma fagulha desse ponto e transformar em nosso desejo. Entender como que funciona essa luz, que é o prazer, dentro do nosso desejo. Nosso desejo inicial, por exemplo, de fome, vamos dizer assim, nós nascemos, tá? Nasceu um bebezinho e a mãe está ali. Então o bebê, de repente, dá uma fome e o que ele faz? Ele procura alguma coisa. Aí a mãe coloca ele na mama, né? E amamenta ele. Tá, o bebê ainda não sabia nem o que ele precisava, né? A mãe que direciona, o Criador que direciona o tipo de prazer que a gente quer. Só que depois que o bebê aprendeu que ele é um vaso que precisa de leite, quando ele chorar a próxima vez, ele vai querer leite. Não adianta dar carne, não adianta dar bombom, não adianta dar doce, tá? Então, nosso desejo é assim também. Nós só temos uma procura por uma coisa que o Criador já nos deu. Eu não posso criar um desejo novo ainda, tá? Então, todo desejo que a luz me deu esse desejo, eu vou sempre procurar isso, tá? Pode ser em termos de, como o Carlos escreveu lá embaixo, comida, sexo, família, poder, riqueza, conhecimento. São coisas que o Criador já me deu uma vez e eu fiquei com gosto. E agora eu quero preencher o meu vaso, tá? Então, vamos entender, amigos, sempre buscar localizar dentro do nosso desejo, senão fica muito teórico, tá? E a teoria está no livro, tá? Vamos aprender no livro. Qualquer dúvida, coloca aí no chat, a gente vai procurar localizar dentro do nosso desejo, tá? Pega aí, Carlos. Tem só acrescentando um detalhezinho, bem interessante, né? Porque a raiz de todo pensamento é o desejo, né? Isso é importante a gente pontuar, né? Então, porque muitas vezes nós nos deparamos com pensamentos complexos e achamos que aquilo ali provém, né, da nossa interioridade, né, enfim. Aquilo ali é um germe, né, o germe de todo o pensamento, o corpo todo o pensamento, toda a mente que nós realizamos, eles provêm de um pequeno germe, que é um desejo, que ele é implementado por esse sistema superior dentro de uma cadeia, de uma sequência de desejos orientados para que nós chegássemos ao ponto que nós estamos agora. Então, é bem interessante porque como é que surge o pensamento, né? Como é que o pensamento ele começa a se tornar complexo? Qual é a origem desse pensamento? Será que é o desejo? Será que é um desejo material? Será que os desejos espirituais eles também tomam outras formas? Então, é sempre interessante nós aprofundarmos, assim como o Aguinaldo falou, né? Vamos tentar sempre pressionar isso dentro de nós, fazer um discernimento, criar um hábito, né, de sempre estar analisando o nosso próprio desejo e sempre tentando achar a raiz daqueles pensamentos, a raiz desses acontecimentos, tentando conectar com tudo isso que a gente está vendo, com o plano da criação, com o desejo com uma tela, sem uma tela, enfim, todos esses compartimentos. É sempre interessante nós estarmos ali manipulando eles e vendo se aquilo é certo, se aquilo é errado, né? Agora, a partir de um determinado momento, nós somos um laboratório para experimentar essas sensações, né? Essas emoções. Então, o que os cabalistas nos dizem é que a raiz do pensamento, a raiz de toda a complexidade que surge nas nossas mentes, elas têm um desejo, assim como uma semente. Você planta uma semente, aquela semente ali, de alguma maneira, ela começa a absorver todos os nutrientes e começa a construir uma planta, né? Que, a princípio, aquela pessoa eu, por exemplo, sou leigo, se botar 2 sementes na minha frente, eu não vou saber se é de uva ou de jabuticaba, né? No entanto, aquilo, quando toma proporções maiores, elas ficam mais visíveis
ao discernimento, né? Você consegue discernir se aquilo é uma jabuticabeira ou então, né, vai dar uva, né? Se vai dar jabuticaba ou se vai dar uva, né? Então, mais ou menos isso. Então, é interessante nós pensarmos nisso, né? Se aquele desejo é material, se aquele desejo é um desejo egoísta, né? Se alguns desejos espirituais já estão começando a surgir dentro da gente. Então, é legal mensurar isso, né? Isso mesmo. Eu vou aproveitar, né, o gancho dos amigos e vou colocar algumas leituras, né, dos textos, né, da sabedoria para a gente até ir se acostumando com eles. Então, eu vou colocar o texto que o Tuninho se referiu em relação ao pensamento e desejo, e depois vou colocar um texto que o Aguinaldo também se referiu. Eu vou fazer um share aqui para a gente ler juntos. Deixa eu ver onde é que está, acho que está aqui. Primeiro eu vou colocar esse aqui. Opa. Vocês estão vendo? Aguinaldo estava falando alguma coisa? Não, Carlos, pode seguir aí. Ah, então tá bom. Quer que eu leia? Quer que eu leia? Por favor, por favor. Vamos lá, artigo 153 do Chamate. O pensamento é o resultado do desejo. Um pensamento é o resultado de um desejo. Uma pessoa pensa no que ela deseja e não pensa no que ela não deseja. Por exemplo, uma pessoa nunca pensa no dia de sua morte. Pelo contrário, ela sempre contempla a sua eternidade, pois é isso que ela quer. Dessa forma, sempre pensamos no que é desejável para nós. No entanto, existe um papel especial para o pensamento: intensificar o desejo. O desejo permanece em seu lugar, não tem a força para expandir e executar a sua ação. Ainda assim, por meio do que se pensa e contempla em um assunto, o desejo pede ao pensamento que lhe forneça alguns conselhos e recomendações para realizar o desejo. E desse modo, o desejo cresce, se expande e executa o seu trabalho real. Então, amigos, isso é o que o Tuninho estava dizendo, né? Olha que coisa interessante a sabedoria diz. Que um pensamento é resultado de um desejo. O que está por baixo, né, na origem do pensamento, é um desejo. É um texto de um livro que vocês vão ouvir falar bastante, do Chamate, né? É um livro muito, muito utilizado por nós. Então, uma segunda coisa, né, se alguém quiser comentar algo a mais, pode falar. Eu vou colocar um outro texto, que é o que o Aguinaldo estava dizendo. Ninguém quer comentar nada? Então, vou colocar o segundo texto aqui. Ó. Vou baixar aqui rapidamente. O texto era esse aqui. Ó. Aguinaldo, você que falou, você quer ler de novo? Por favor. Deixa eu continuar aqui. Existe uma grande regra no que diz respeito aos Kelim. Kelim é o plural de Kli. A expansão da luz e a sua partida torna o Kli apto para a sua tarefa. Explicação. Enquanto o Kli não tenha sido uma vez separado de sua luz, ele está incluído na luz e é anulado dentro dela, tal como uma vela diante de uma tocha, frente a uma tocha. E a ideia dessa nulificação é que eles são completamente opostos um ao outro, de um extremo ao outro. Obrigado, Aguinaldo. Então, amigos, o que foi dito aí, por último, é equivalente àquele exemplo que a gente já deu lá no Fundamental, né? Você vai no shopping center, na praça de alimentação, aí vem uma pessoa com um pratinho de alguma guloseima, alguma coisa que você nunca comeu antes, e ele te oferece, ou no supermercado que está querendo vender um biscoito novo, aí vem e oferece aquele biscoito de graça, você come, gosta e se forma dentro de ti um desejo por aquilo que antes não existia, né? Esse comer um biscoito novo, uma guloseima, é equivalente à luz preencher o vaso uma primeira vez. Ela preenche o vaso, forma o vaso e se ausenta do vaso. Ela sai do vaso para deixar o vaso, para deixar o desejo.
Então, esse processo nós vamos ver no desenvolvimento, né, do acima até abaixo, né, nas 4 fases da luz direta, e depois, na formação do Partsuf, nós vamos ver que esse é o processo que existiu, aquela restrição, que a gente vai ver lá pela 4ª aula, né, a saída da luz do vaso que foi formado, para que o desejo realmente tenha substância, tenha corpo e possa existir por si só, né? Como foi dito, né? A expansão da luz dentro do Kli e a saída, né? A partida da luz de dentro do Kli torna o Kli, o desejo, apto para a tarefa que o desejo vai ter que fazer, né? Então, essa é uma leitura, né, que a gente fez sobre comentários assim, né, que saíram do Aguinaldo e do Tuninho. Bem, alguém quiser comentar alguma coisa? Senão, vou mostrar outro tópico, então. Carlos, só confirma aí, a Suzana perguntou se o segundo texto também é do Tiamat. Rapaz, você sabe que eu não sei? Eu não tomei nota, né? E aí eu esqueci. Não sei, Suzana. Eu não sei também se é do Tiamat, não. Eu acho que eu extraí de algum subtexto e acabei não tomando referência. Desculpe. Mas vou mostrar agora um outro texto que esse tem referência. Vou mostrar agora. Deixa eu fazer aqui de novo um share. Esse texto, pessoal, ele vai falar de uma coisa importante, que quando a gente começa a estudar a sabedoria, principalmente essa parte intermediária, que é uma parte mais técnica, assim, na verdade é difícil para nós e a gente fica meio perdido no início, bastante perdido. E eu quero passar um vídeo do próprio Rabi, dizendo que quando ele começou a estudar, ele não entendia nada. Então, eu vou ler, eu vou fazer uma leitura e depois a gente passa esse vídeo do Rabi. Eu vou pedir para o Tuninho dar uma lida dessa vez. Tuninho, eu vou fazer aqui um share desse texto. Tuninho, você está vendo? Ah, já deve ter aparecido. Tô sim. Então, vocês estão vendo aí, né? É do um artigo, né, do Baal HaSulam, Introdução ao Estudo das 10 Sefirot. É interessante também pontuar, né, que o Baal HaSulam, ele escreveu várias introduções, né? Introdução ao Zohar, prefácio ao Zohar, introdução à interpretação do Sulam, introdução à sabedoria da Kabbalah, né? Enfim, ele escreveu antes de nós lermos alguns textos cabalísticos. O Baal HaSulam, né, que é o maior cabalista do século XX, ele preparou algumas introduções para que nós pudéssemos ler os textos com mais facilidade. E esse é um desses textos, né? Quando nós formos ler textos mais densos, esses são textos que são ali, vão ajudar, né? Vão, de certa maneira, ajudar a gente a lê-los com mais precisão. Então, vamos lá. Da introdução ao estudo das 10 Sefirot, ponto 155, de Baal HaSulam. 155. Consequentemente, se deveria perguntar por que os cabalistas exortaram todas as pessoas a estudar a sabedoria da Kabbalah. Há, de fato, uma grande questão lá, e é digna de tornar-se conhecida por todos. Há uma virtude inestimável para aqueles que se envolvem no estudo da sabedoria da Kabbalah. Nesse caso aqui, virtude é como se fosse um remédio, né? Na Kabbalah, essa virtude, remédio, enfim, elas às vezes eles aparecem em momentos que querem dizer a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Há uma virtude inestimável para aqueles que se envolvem no estudo da sabedoria da Kabbalah. Mesmo quando não entendem o que estão estudando, através do seu forte desejo e a vontade de entender o que estão estudando, os estudantes despertam sobre si mesmos
às luzes circundantes de suas almas. Só até aí? Ou até o final? Até o final. Tá. Isto significa que todo israelita tem a garantia que eventualmente alcançará todos os entendimentos maravilhosos que o Criador planejou em seu pensamento da criação, conceder o prazer sobre todas as criaturas. Obrigado, Toninho. Então, o que eu quis ressaltar nesse texto, entre outras coisas que o Toninho mencionou, é que, mesmo que a gente não entenda o que a gente está estudando, né, a gente deve continuar a estudar, porque o que interessa é o desejo e a vontade de entender. Esse desejo, né, que a gente, essa carência, é o cli que a gente cria para que a luz possa se manifestar, como a gente dizia há poucos momentos atrás. O cli, de baixo para cima, ele precede a luz. A gente tem que trazer o nosso desejo. E, ao trazer o nosso desejo, a luz pode atuar, porque ela tem lugar para onde atuar. Ela pode se manifestar no desejo. Entendem? Então, mesmo que a gente não entenda o que a gente está estudando, a princípio, vale a pena continuar estudando, porque nós vamos despertar sobre nós mesmos as luzes que circundam as nossas almas, chamadas de luzes circundantes. A gente vai ver, esse é um conceito preciso, nós vamos ver depois. Certo? Então, eu queria também selecionei um vídeo para a gente ver o próprio Ravi falando, né, dessa dificuldade que ele teve no início, para a gente não achar que é só nós. Ele também. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aí eu acho que eu tenho que dar a partida aqui primeiro, um minutinho só. Pronto. E deixa eu fazer aqui o share. Isso, deixa eu parar aqui, porque já começou. Agora sim. Pronto. Então, a importância do... deixa eu aumentar aqui o som, que está muito baixinho, né? Capaz de ficar muito alto. Estudo da sabedoria da Kabbalah. Baal HaSulam escreveu 4 introduções ao livro do Zohar. E agora saiu o livro Zohar para Todos, e nós temos que ler as 4 introduções para saber de que forma podemos ter a chave para o livro Zohar para Todos. Por isso, começamos com a abertura à sabedoria da Kabbalah, que é uma das introduções ao livro do Zohar. Também com o Rabash, quando eu cheguei, não me disseram nada, não me contaram nada, disseram, quer estudar? Então, sente-se. Eu me sentei e o meu mestre, meu professor abriu o livro e começou a ler e explicar, ponto. Sem perguntas. Se havia algumas perguntas, mas eu entendi que no início eu não devia perguntar, eu fazia com a cabeça como se entendesse algo e obviamente não entendia nada, nenhuma palavra. Mas da minha casa, eu só podia ler o texto até que eu memorizei. E assim comecei a estudar. Por isso, o que eu quero dizer? O estudo da Kabbalah começa com a abertura da sabedoria da Kabbalah, Petirá. Era assim. Hoje, pode ser a partir do Shamat 1, que não há outro além dele. Bom, vamos começar. Vamos começar a estudar Kabbalah. Vamos lá, adiante. É isso, amigos.
Então, vocês estão vendo, né, o nosso professor, o Rav, também não entendia nada, nem uma palavra, quando começou a estudar. Então, se vocês sentirem alguma dificuldade, agora num estudo mais técnico, né, por favor, não se assustem. É uma coisa normal. Pensem naquilo, né? O fato da gente fazer um esforço, demonstrar o desejo, essa carência cria um vaso no qual a luz pode se manifestar. E é o que a gente precisa, é da luz. Amigos, querem complementar alguma coisa? Márcio? Falar algo? Márcio hoje está com o microfone ruim, né? Não está quase conseguindo falar. Quer falar, Toninho? Não, tô. Tá tudo muito bom. Tá bom. Então tá bem, não temos assim também nenhuma pergunta ainda, né? Estamos discorrendo. Então, vamos um pouco adiante, né? Tratar através de um outro texto, né? De alguns conceitos que a gente pode depois comentar. Eu vou passar aqui uma outra abertura da sabedoria da Kabbalah. Eu vou fazer um share agora do PowerPoint e eu vou pedir algum amigo que queira ler. Você pode ler. Aguinaldo, você quer ler? Eu leio aqui. Pode ler e comentando, comentando se quiser. Abertura da sabedoria da Kabbalah, página 581. O pensamento da criação era deleitar as criaturas, de acordo com a sua abundante generosidade. Por essa razão, foi impresso nas almas um grande desejo e anseio em receber a sua Shefá. Shefá é abundância em hebraico. Isso é assim porque o desejo de receber é o Kli, o vaso, para a medida do prazer na Shefá. De acordo com a medida e força do desejo de receber a Shefá, assim é a medida correspondente do prazer e deleite na Shefá, nem mais e nem menos. E eles estão tão intimamente conectados que nós não os diferenciamos, exceto no que eles se relacionam. O prazer está relacionado à Shefá e o grande desejo de receber a Shefá está relacionado à criatura que a recebe. Aguinaldo, por favor, lê de novo. A gente na sabedoria, assim, várias vezes a gente lê 2 vezes o mesmo texto. Tá, vamos lá. O pensamento da criação era deleitar as criaturas, de acordo com a sua abundante generosidade. Por essa razão, foi impresso nas almas um grande desejo e anseio em receber a sua Shefá, a abundância. Isso aqui, amigos, como o Carlos falou no seu comentário, é o seguinte: o vaso existiu, mas ele não recebia nada. Então, de repente, o Criador coloca a sua abundância dentro do vaso. E aí deixa impresso um desejo, porque senão não ia ter vontade de buscar a espiritualidade, de jeito nenhum, né? Não ia querer abundância espiritual. Então, primeiro o Criador me deu esse gosto dentro do vaso, tá? Isso é assim porque o desejo de receber é o Kli para a medida do prazer, na Shefá. Então, de acordo com a medida e força do desejo de receber a Shefá, abundância, assim é a medida correspondente do prazer e deleite na Shefá, nem mais e nem menos. Então, a única coisa que eu posso falar, é muito bom que o Criador está me dando, é porque eu já analisei anteriormente, eu tenho uma lembrança do que eu já recebi. Senão, não tinha como analisar. Eu não tinha, o meu aparato não tinha percepção ainda do que o Criador me deu. E eles estão tão intimamente conectados que nós não os diferenciamos, exceto no que eles se relacionam. O prazer está relacionado à Shefá, e o grande desejo de receber a Shefá está relacionado à criatura que a recebe. Então, amigos, é aí que surgiu a diferenciação. A Shefá, por si só, ela vem do Criador. Quem recebe vai tomar consciência de que está recebendo e se torna uma criatura. Tá? Senão, antes, como o Carlos disse, né, se ele não receber, não tem como detectar a presença da abundância. Né? Carlos? Sim.
Então, essas duas coisas existem juntas, né? Como a gente diz, a luz e o cli. Né? A luz representando aí o prazer e o desejo de receber, que é o cli. Então, não existe luz sem cli, nem cli, né, sem luz. Estão conectados. Né? Então, essa é uma lição, como ele está dizendo aí, estão intimamente conectados. Né? O parágrafo número 2 diz também, né, eu acho, que é como se fosse assim, se você tem um cli, entre aspas, tá? A gente não usa essa expressão, grande, você pode captar mais luz. É como se a luz fosse uma chuva torrencial que cai, né, numa área grande. E a gente vai lá com a nossa canequinha, o meu cli pequenininho. Eu pego um pouquinho de chuva. Se eu for lá com uma bandeja, né, uma coisa maior, né, eu vou pegar um balde, eu vou pegar mais chuva, pegar mais água. Né? Se eu for ao oceano, né, com uma canequinha, um copinho, eu vou pegar um pouquinho. Então, de acordo com o nosso vaso, né, é o que ele diz, de acordo com a medida e a força do desejo, né, que é a medida do prazer que vai ser recebido, né, que a gente está chamando de chefá. Nem mais, nem menos. Né? E o primeiro é o que o Aguinaldo já disse, né? Foi impresso nas almas esse desejo grande de receber a abundância, porque esse era o propósito da criação, né? Que o ser criado viesse a receber, né, a intenção de amor do Criador, a abundância, que ele, né, que nós sentimos como alegria, como prazer. Isso é chamado, né, de abundância e chefá. Nesse momento a gente pode confundir esses valores. Tuninho, Márcio, quer comentar alguma coisa a respeito do texto? Eu tenho um desenho aqui. Posso compartilhar um desenho rapidinho? Claro. 2 segundos. Pode como deve. Eu achei aqui um desenho que eu acho que pode ser bem legal para a gente aprofundar um pouco essa questão. Essa medusa louca aqui, o que ela quer dizer com isso, né? Então, nós tínhamos lá a alma de Adama Rishon, né? Então, essa é uma estrutura ali. Claro, né? A gente vai estudar um pouco antes disso. Mas essa estrutura, cada fragmento dessa estrutura, ela desceu até a nossa realidade e ela já tem esse formato. Ela já tem um formato muito específico dentro dessa estrutura. Então, o que acontece? Esse formato, ele perde toda essa capa, né? Ele vem para esse mundo material e se desenvolve. Mas, na verdade, quando nós quando voltarmos para essa estrutura espiritual, ela vai ter a mesma forma do que tinha antes, só que com com o nosso desejo, com o nosso livre-arbítrio. Né? Então, acho que essa imagem ela é bem interessante, porque ela demonstra que essa questão do determinismo, né? Porque a Cabala ela é determinista, né? Se for pegar assim, de uma forma fria, né? Ela tem essa questão do determinismo, não esse determinismo mais puxado para a filosofia, não. Determinismo de que nós já temos um estado perfeito, um estado onde estamos em abundância, em amor absoluto, em conexões eternas, enfim. Né? Então, só que para que nós pudéssemos ter propriedade sobre a nossa parte dentro dessa grande abundância, precisamos o quê? O Criador ele quebrou toda essa estrutura e fez com que ela se desenvolvesse nessa realidade. O que acontece? Nós, talvez até isso explique um pouco o estado que nós nos encontramos hoje, né? Porque o que acontece? O Criador, ele preparou uma grande abundância para esse grande vaso aqui, né? Então, isso aqui é o desenvolvimento da humanidade. Primeiro desenvolveu vasos menores, né? Depois esses vasos foram crescendo um pouco mais e nós estamos, né, de acordo com os cabalistas, na última geração, que é o máximo desenvolvimento do desejo. Então, agora é o momento, justo o momento que a Kabbalah ela aparece com toda a força, ela vai começar a aparecer de uma maneira muito mais
evidente, né? Ela vai aparecer, vai ser abundante, vai se tornar abundante. Para quê? Para que nós possamos adaptar esse vaso a receber toda essa abundância, porque se nós recebermos essa abundância egoisticamente, nós continuaremos nessa realidade egoísta, nessa realidade fragmentada, distantes dessa abundância, né? Distante desse plano da criação. Então é interessante nós percebermos que nós fomos preparados para receber esse vazão todo aqui, ó. Então nós temos, o Criador, ele quer que nós recebamos todo esse vazão. Mas o que acontece? O vaso, ele tem que se desenvolver de forma egoísta, né? Até chegar a esse ponto. O que acontece é que nós ainda não temos propriedade sobre como lidar com esse desejo tão grande da forma correta. É aí que entra a parte da Kabbalah, que a Kabbalah, ela, em determinado momento, né, ela foi liberada para que, a partir desse desenvolvimento do desejo já num ponto ideal, que é a nossa época, nós vivemos numa época, apesar de aparentemente ser uma época ruim, né, com guerras, com crises em todas as esferas da nossa realidade, né, esfera social, econômica, educacional, enfim, saúde, enfim, nós temos crises em todas essas esferas, né? Então, no entanto, essas crises, elas são propositais, né? Porque nós chegamos num beco sem saída, onde a única solução para essa crise é que nós saibamos como lidar com o desejo e saibamos como concordar com esse plano da criação e nos equivalermos com esse sistema superior, né? Então isso tem, claro, vai ter toda uma graduação, né? Isso vai ter uma graduação para que nós possamos aí em um determinado momento, paulatinamente, né, ir reformando esse vaso todo, né? Tem até um outro desenho aqui bem legalzinho, que é um desenho dos óculos, né? Que gradativamente nós fomos colocando os óculos, né? E progressivamente nós vamos ali, cada pontinho desse aqui é um pontinho que nós conseguimos corrigir. Então, cada vez mais a gente vai corrigindo a nossa lente, né? E cada vez mais nós vamos conseguir vislumbrar essa realidade da forma que o Criador planejou para nós. Então é interessante nós pensarmos nisso, né? Que o desenvolvimento, todo o nosso estado, todo o processo que a humanidade passou para chegar até o ponto que ela está hoje, já foi pré-determinado. Então nós não temos absoluta culpa nenhuma nisso, né? A partir de agora, como esse ponto, esse desejo espiritual começou a despertar em muitas pessoas ao redor do mundo, agora que nós podemos, através do conhecimento espiritual, através do conhecimento das ferramentas que a Kabbalah traz para nós, podermos aí interagir com a luz e conseguir unir esse vaso de forma correta com a luz, né? Então, progressivamente, nós vamos aí liberando o espaço desse óculos, dessa lente, né? Não sei se vocês já pegaram aqueles vidros assim, que tem ondulações, né? Eles são meio assim, ele faz uma difusão da luz ali, né? Enfim, eles têm algumas ranhuras e faz com que a luz venha deformada para a gente. Então, a partir do momento que nós vamos ali polindo aquele vidro, né? Deixando ele liso, vamos conseguindo ali ver toda essa realidade de acordo com as lentes da doação. Então, a partir do momento que nós conseguimos limpar essas percepções egoístas de nós, né, colocarmos uma intenção correta nesse desejo, vamos conseguindo aí progressivamente ver a realidade da forma como o Criador quer que nós vejamos, né? Como é que eu apago aqui? Eu quase não uso esse negócio. Aí. Pode deixar, Toninho. Acho que é só sair do share. Eu acho. Beleza. Quis mostrar o meu desenhozinho do óculos. É uma metáfora, né? Então, amigos, a gente estava comentando aquele texto da sabedoria, né? Da abertura, né? Da sabedoria da Kabbalah, esse texto aqui. Aliás, o anterior, né? Nós estávamos lendo aqui, né? Falando da relação, né? Da abundância com o Kli. E vamos continuar essa leitura, que esse texto, né? Na verdade, coloquei em 2 slides aqui.
Vou pedir ao Aguinaldo, de novo, Aguinaldo, você quer dar uma lida? Na Bom, continuidade. continuação desse texto, né, na página 581. E de acordo com o que foi dito, o desejo de receber está inatamente incluída no pensamento da criação, com todas as suas inumeráveis denominações, juntamente com a grande abundância que ele pensou deleitar e transmitir a elas. E saiba que esse é o segredo do Or, que é a luz, e Kli, que nós discernimos nos mundos superiores. Eles vêm necessariamente conectados uns aos outros e descem cascateando juntos, degrau por degrau. E à medida a qual os degraus descem da luz de sua face e se distanciam dele, é a medida correspondente da materialização do desejo de receber contido na Shefá, a abundância. Quer comentar, Aguinaldo? Então, amigos, todo o trabalho que a gente tem é baseado em buscar isso dentro do nosso desejo. E é isso que a gente quer de vocês também. Tá? Hoje é o primeiro dia, nós queremos que vocês construam perguntas dentro de vocês, dos seus desejos, dos próprios desejos. Tá? Então, aqui ele só está explicando que existe um processo que a gente segue, a gente como o Carlos disse, a gente foi degustado, nós degustamos um sabor no mercado, em alguma coisa, na nossa vida, e agora a gente quer reproduzir ele de um modo saudável, de um modo que não destrua o vaso. A gente sabe que a gente pode destruir o vaso. A gente vai aprender isso também, né? Então, tudo que a gente já aprendeu, ou que a gente tem inatamente, como eu disse aí, dentro do pensamento da criação, nos colocou um determinado nível de desejo, e a gente continua reproduzindo isso. Tá? Então, na poesia, por exemplo, eu lembro, acho que é do Renato Russo, ele fala assim, que sentia saudade do que ainda não viu. Tá? Isso é permitido na poesia, mas na nossa vida não tem como. Eu senti saudade do que eu ainda não experimentei, do que eu ainda não vi. Tá? Então, nós somos bastante assim, céticos nesse ponto. A gente trabalha de forma científica. Tá? Então, na poesia, na filosofia, é permitido esse tipo de imaginação, de conotação, de correlação com desejos que a gente não conhece. Mas nós buscamos uma coisa que o Criador já colocou dentro de nós, através das conexões. Tá? Então, nós temos, sim, certeza de que nós alcançaremos o que o Criador já colocou uma vez. E aí nós sentimos saudades daquilo que nós já vimos. Por isso que o Criador chama venha e veja. Né? Então, nós temos certeza de que nós vamos alcançar esse mesmo nível. Tá? Boré, que é o Criador. Então, os degraus, esses degraus que a gente volta cascateando, como diz no texto aí, é justamente voltar à nossa percepção inicial do pensamento da criação, que é receber a abundância do Criador. Pega aí, Carlos. Obrigado, Aguinaldo. Então, acrescento, né, essa palavra nova, né, or significa luz, então, or e kli, né, vocês vão ver bastante. Aqui ele está falando nessa descida, cascateando, que é exatamente a flecha da direita, é todo o conteúdo do curso intermediário. Aquele luz e o vaso, eles vão intimamente conectados, eles vão descer cascateando, se transformando, a luz atuando no vaso, né, vão descendo em degraus, né, que descem da luz da sua face e vão se distanciando do Criador, da luz pura, né, até que eles chegam no nosso mundo e materializa-se esse desejo de receber, né, e o prazer contido na Shefá também, na abundância. O nosso mundo é um mundo de desejos materializados. É algo que a gente vai percebendo, né, no correr, né, tendo essa visão geral do que é o nosso curso intermediário, nosso início. Bem, amigos, estamos chegando ao fim. Eu faço aqui uma breve revisão, então. Vou fazer novamente um share. A gente tinha falado, né, do nosso estudo básico, né, que é a luz e o vaso, vocês se lembram? Né? É dito
também, né, que a luz vai construir esse vaso em 4 etapas. E isso é exatamente o conteúdo da semana que vem, da aula que vem. São as 4 etapas que nós vimos aqui, ó, as 4 fases da luz direta. A lição número 2 da semana que vem. Nós vamos ver essas 4 fases que nós já vimos um pouco lá no curso fundamental. Vocês vão lembrar, talvez, desse desenho aqui, não é? Nós temos a luz, né, o desejo de doar, e aqui embaixo o CLI. Deixa eu usar aqui o meu tablet para ver se fique melhor. Deixa eu ver aqui, anotar, pegar aqui uma corzinha, pegar o vermelho. Então, a gente tem aqui a luz, né, e temos aqui o nosso CLI desenvolvido. E essa fase é a fase que é chamada de raiz. Ela é onde ela é pura luz, ela é pura desejo de doação. Existem um desenvolvimento em algumas fases até se chegar num desejo de receber dito terminado, um desejo de receber que vai receber esse nome. Escrevi por cima dele um nome especial chamado de Malhut. Malhut significa reino ou reinado, no sentido de que o desejo de receber reina aqui. Ele é puro desejo de receber. E existem algumas fases intermediárias, né, até o desenvolvimento dessa fase final. Então, isso são chamados as 4 fases da luz direta, né, que é o título do nosso segundo capítulo, né, da apostila. 4 fases da luz direta. Nós já vimos um pouco disso. A gente viu, só lembrando aqui, né, que a partir dessa fase raiz, né, a luz ia desenvolvendo um desejo de receber, criando esse desejo de receber. Isso foi chamado de fase 1. Esse desejo de receber, vocês se lembram, ele sentiu aqui a qualidade de doação dessa luz, e então quis ser como essa luz e se transformou, de certa forma, num desejo de doar, fazendo uma restrição ao seu desejo de receber. E nós representamos isso com essa setinha para cima, só para diferenciar da seta de receber aqui, que era para dentro do CLI. A gente viu que essa fase 2 também vai ter um discernimento nela de que ela não tem nada para doar, precisa de receber alguma coisinha, um pouco daquela luz aqui, dessa fase, precisa receber um pouquinho para poder doar, né, como essa fase aqui faz, anterior. Então, isso é chamado de receber, porém com uma intenção de doação, que já se assemelha bastante com aquilo que a gente, né, vai precisar fazer no futuro. E, finalmente, né, a gente vai ver isso em detalhes na semana que vem, e isso dá origem à fase final, né, fase 4, chamada de Malhut, onde o desejo de receber quer tudo. Ele quer não só esse prazer, essa luz aqui, né, que existia na fase 1, como também quer usufruir do própria luz doando, ou seja, da qualidade do pensamento da luz. Ele quer tudo que ele tem conhecimento, quer receber tudo. E esse é o CLI que realmente foi desenvolvido, né, em 4 fases. Nós vamos ver isso em detalhe na semana que vem. Bom, amigos, eu acho que isso aí era o que a gente tinha assim, para mostrar. E eu dou oportunidade aos amigos, né, se quiserem complementar mais alguma coisa, tem pouquinho tempo,
sobre esse desenho? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou tirar o share aqui. Pode tirar o share, cara. Isso aí, semana que vem a gente vai falar sobre esse desenho, essas 4 fases aí. Exatamente. E a gente espera perguntas de vocês, amigos, tá? Então, o material vocês recebem com antecedência, ou vocês podem ler a apostila também, coloquem perguntas aí no chat, ou mandem por Facebook também, e a gente vai procurar agrupar elas e entender a necessidade. Claro, cada grupo tem uma necessidade diferente. Alguns amigos já chegam que já estudaram uma vez, estão fazendo de novo, né? Alguns amigos estão fazendo a primeira vez, então estamos aguardando as perguntas de vocês aí. Segue aí, Carlos. Obrigado, Aguinaldo. Tuninho, o Bruno está perguntando aqui se tem algum grupo no Facebook, né? Será que o Bruno está fora do Facebook? Não tem? Não, é possível, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu e-mail aqui e você me envia o seu perfil. Então, você me envia seu perfil do Facebook pelo e-mail, que aí eu te adiciono lá. Beleza? Excelente, Tuninho. Muito bom. Está aí o e-mail do Tuninho, o Bruno. Dá uma copiada. O Tuninho já falou que vai enviar agora mesmo. Então, tá ótimo. Beleza. Amigos, então, palavras finais aí, se eu quiser se despedir, Aguinaldo, Tuninho. Bom, amigos, então, estamos aí, a primeira aula só, não precisa ficar com medo, não. Vocês viram que é fácil, tá? A gente vai procurar fazer isso mais fácil ainda, tá? E atrativo, tá? Vamos procurar trabalhar de modo didático, e aí vocês vão ajudar a gente nisso. Obrigado a todos. Obrigado. Tuninho? Opa, acho que eu engrosso aí o couro do Aguinaldo, né? Vamos tentar trazer sempre uma leveza para essa parte, né? Uma parte com um dicionário um pouco extenso, enfim. Mas vai ser bem legal, é uma parte bem interessante, talvez relacionar. Agora o Ravi vem fazendo muito isso, né? Trazendo esse estudo das Sefirot de uma forma muito mais leve, muito mais de acordo com a nossa vida, né? Então, é bem legal, assim, eu acho que nós estamos chegando num ponto em que esse conhecimento ele está se tornando mais palatável, mais lúdico, enfim, né? Então, vai ser bem legal. Vou adicionar aí o Bruno ao Facebook e nos vemos aí na semana que vem nas 4 fases da luz direta. Obrigado, Tuninho, tá bom. Nosso amigo Márcio, acho que teve que sair, né? Hoje ele estava com problema lá no microfone, no fone, etc., quase não pôde se manifestar. Então, amigos, agradeço aí a presença, a persistência, parabéns a vocês, que voltaram aí para a segunda parte. É uma parte um pouco mais árida, talvez, do que a primeira, acho que sem dúvida, né? Um pouco mais árida, mas a gente, como disse o Aguinaldo, vai procurar, né, fazer isso o mais palatável possível, né? E vocês deem uma estudada, né, uma lida. O material, né, da aula 1 já está aí, é bem leve. O material da aula 2 deve chegar aí no sábado, mais ou menos. O Marcelo deve postar no e-mail, e aí já dá tempo também de vocês darem uma preparada para a próxima terça. Então, amigos, obrigado por tudo aí. Já estamos encerrando. Chegamos no fim. Parabéns aí a todos.